salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, agora nesse momento estou com um visual um tanto que diferente, mas faz parte, né? Faz parte. A gente tem que fazer algumas alterações, né? Porque estamos no fim de ano, né? Então, enfim, essas questões fazem parte do fluxo, vamos dizer assim, né? Vamos lá. O assunto desse vídeo é o seguinte: o homem que consegue ficar sozinho é invejado. É isso mesmo, pessoal. Por que eu estou dizendo isso, na verdade, né? Porque, na verdade, aqui no Brasil tem muito essa cultura, né, de querer o incentivo à socialização ou sociabilidade, compreende? E quando você se volta contra isso, tu é mal visto, tu é visto como se fosse um alienígena, né? Porque aqui, nesse país, o que se cultua, né, é justamente a validação externa, né? Não, tu tem que se validar perante aos outros, que senão tu é isolado, né? Não que isso seja um problema, né? Até porque os maiores filósofos do mundo sempre viveram dessa forma, sempre viveram priorizando a solitude, né? E se você for pesquisar, tu vai entender, tu vai conectar essas questões, né? Que muitas das vezes aquele indivíduo que prioriza a solitude, ele tem um QI mais elevado, né? É o que dizem todos os indícios, né? E sinceramente, pessoal, eu não tenho muita vontade assim, eu não tenho essa necessidade de querer me aprovar perante os outros, não. Porque tu tem que comprar um automóvel, enfim, para poder ter ali um status, né? Já falei por inúmeras vezes que isso é uma balela, né? Eu acredito que a gente tem que ir pelo lado do minimalismo, que quer queira ou não, né? O minimalismo, ele traz uma autorrealização pessoal, né? É lógico, né? A gente tem um livre-arbítrio, compreende? A gente tem um livre-arbítrio, mas de qualquer forma, pessoal, a gente vê, é notório, pessoal, que aquele homem que consegue ficar sozinho, né, que não precisa necessariamente, né, obrigatoriamente, né, porque aqui no Brasil ainda há muito isso, né, de um relacionamento por conveniência, né? Ou você tem que interagir, você tem que se misturar, assim, sem critério nenhum, né? Sem critério nenhum. Muitas das vezes aquelas pessoas que você pode vir a interagir não compactuam com suas ideias, né? Mas a sociedade pressiona isso, né? Que pressiona a estar em grupos, compreende? É isso o ponto. Tem também um outro X, que é o seguinte: o Brasil, eu considero o Brasil o país mais invejoso do mundo, pessoal. Aqui se inveja por qualquer coisa. Foi-se o tempo em que as pessoas, por assim dizer, invejavam alguma outra por conta de riquezas materiais, né? No sentido de ter muita grana, compreende? Ter
30 gramas. Foi-se um tempo disso. Hoje em dia a inveja está por tudo quanto é canto, né? É lógico que a gente tem que se blindar quanto a isso, né? Mas de qualquer forma, né, a gente vê, é notório, pessoal, é notório que indivíduos que preferem assim o silêncio, que preferem a introspecção, a autenticidade, é mal visto, porque muitas das vezes as pessoas estão se antenando no que tal famoso faz, ou no que tal famoso fala, né? Porque se ele chegou naquele patamar ali, não é porque ele fez algo de muito certo. Não necessariamente, pessoal, não necessariamente. Não é porque a pessoa tem um sucesso no Brasil que, na verdade, ela se encontra no caminho certo. Às vezes a pessoa está vivendo de uma forma hipócrita, está incentivando jogos ilegais, compreende? E as pessoas não se questionam sobre isso. E é isso que o sistema quer, na verdade, né? Que não haja uma massa crítica perante ao status quo atual, compreende? É esse o ponto, né? A massa segue famosos influencers sem se indagarem, é esse o ponto. Porque ciclano tem isso, eu tenho que ir atrás dele, não por questões outras, né? Não se baseando por questões outras, compreende? É esse o ponto, e logicamente, né, que aqui é a gente está num país um tanto que feminista, né? Quer dizer, eu já venho falando isso há muito tempo, né? É um país feminista, os quais as agendas são pautadas pelas vontades das mulheres, compreende? E aquele homem que vive sozinho, ele tá indo contra o sistema, porque muitas das vezes essas leis criadas em prol das mulheres são para beneficiá-las em um relacionamento, compreende? É esse o ponto. E quando esse homem se volta, aliás, não necessariamente ele tem assim ele tem uma aversão ao relacionamento dele que é saudável. O ponto é que nunca se houve tantos privilégios, né? Muitos privilégios para o lado do feminino. O ponto é que acredito que o homem tem que estar consciente do que está acontecendo, porque já não basta os gatos, né? Já não basta os gatos desse país que o tempo todo ali querem endeusar. E por assim dizer, pessoal, eu acredito que idolatria sim é pecado, né? A gente tem que ir pelo lado oposto, né? O que eu percebo é que há uma idolatria às mulheres aqui no Brasil, compreende? Uma idolatria, né? É lógico que eu estou dizendo aqui, pode ter assim uma oposição, pessoas que se contradizem, né? Mas o que eu percebo é isso, né? E logicamente, né, eu já falei aqui que as leis elas foram feitas para as mulheres em um relacionamento, e quando o homem prefere ficar solteiro ali, muitas das vezes, porque na maioria das vezes, né, melhor dizendo, relacionamento não está compensando, quando ele se volta contra o status quo atual, o que acontece, né? Esse homem acaba sendo ali alvo, por assim dizer, de inveja, compreende? Já falei que a inveja hoje se tornou algo mais amplo, tá? Não é por questões materiais necessariamente,
não é somente por questões materiais necessariamente, né? E por assim dizer, né, pessoal, que a gente vê, né, que hoje em dia, né, na maioria das vezes, antes só do que mal acompanhado, vamos lá, antes só do que mal acompanhado, na maioria das vezes não está compensando o homem estar em um relacionamento. E lógico que quando o homem prioriza a sua autenticidade, prioriza o seu autodesenvolvimento, prioriza a si mesmo, é lógico que ele vai incomodar, né? Mas também viver para os outros incomodaria, né? O ponto que te incomodaria muito mais, te incomodaria enquanto indivíduo muito mais, né? Querer se enturmar, querer se entrosar, né? Então, o homem que tem uma seletividade assim, muito elevada, né, ele está se sobressaindo, quer queira ou não, perante essa sociedade atual, né? Eu costumo até dizer, né, na internet o seguinte, né, pessoal, que é motivo de orgulho para mim não se encaixar nessa sociedade atual, né? É lógico que cada pessoa tem a sua opinião, né? Mas o que eu verifico, né, mais é que é mais difícil, né? É mais difícil das pessoas ficarem sozinhas, né? Elas preferem se validarem por outras pessoas, se não se validarem por questões mais assim espirituais, compreende? E é notório, né, pessoal, quando a gente quanto mais a gente eleva a nossa espiritualidade, mais a gente quer distância, né, distância de certas pessoas aos quais não compactuam, não convergem com as suas ideias. É lógico que a gente vai uma hora ou outra interagir ali, né? Não estou dizendo que enfim, é importante ter uma interação, e hoje em dia, né, o mundo está conectado, né? Isso flexibiliza muito, né? Isso melhora muito no sentido de você se comunicar quando necessário com pessoas que têm uma maior compatibilidade com as suas opiniões, compreende? E sinceramente, pessoal, hoje em dia é muito difícil de se formar amizades, principalmente no plano real, porque a gente vive, né, numa sociedade muito materialista, muito superficial, muitas das vezes fútil, né? E quando a gente vê essa futilidade toda, quando a gente vê pessoas se preocupando com BBB, fazenda, novelas, a gente quer assim distância, né? O que eu condeno de todas as formas é justamente idolatria, né? O Brasil é muito conhecido por ser o país do futebol, né? Até curto o esporte, né? Mas a gente tem que saber ter um equilíbrio, né? Não ir para o lado da idolatria, compreende? É esse o ponto, né? O que eu prego sempre aqui em meus vídeos é o que? É justamente o equilíbrio, reforçando que o ser humano, eu mesmo, né? Eu mesmo sou errante, compreende? A gente tem que reconhecer que somos seres imperfeitos, mas mesmo assim a gente tem que buscar algo maior, né? Tem gente que não acredita nisso, né? Mas vai de cada pessoa. Particularmente acredito uma consciência maior, certo, pessoal? Eu estou falando aqui de forma abrangente, né? Até porque eu sei que pode ter pessoas assim que não necessariamente curtem assim, não tem apreço assim a essa questão mais espiritual, mas curte
certas ideias diferentes. O ponto é o seguinte, pessoal, o cerne é o seguinte, pessoal, que a gente tem que se blindar quanto a essa questão. Eu já venho repetidas vezes falando sobre tal assunto, né? A gente não tem que ter assim uma aversão, um ponto de vista diferente enquanto o pensar destoado das massas, compreende? Não é porque você tá procurando ter opiniões diferentes, é porque você tem pensamentos assim que não convergem muitas das vezes com a massa, que necessariamente não está no caminho errado, né? É isso que eu venho falando há muito tempo, né? Mas aqui as pessoas começam a te execrarem, né? Enfim, ou te crucificarem por conta de ideias que muitas das vezes você defende que não compactuam, né, com elas, né? Isso acaba gerando uma revolta, né, de outras pessoas. Eu mesmo reconheço, né, que não estou vivendo, né, no país que eu queria, na verdade. Mas de qualquer forma, pessoal, a gente tem que buscar algo maior, né? Eu, por exemplo, venho para esse lugar aqui, venho para a praia para justamente ter uma conexão maior com aquilo que sou, compreende? Isso pode soar um tanto que esquisito para alguns, mas o ponto é que a gente tem que adotar medidas assim para se afastar dessas pessoas que não agregam, compreende? A gente tem que, se a pessoa não tem opção assim de conversas, que procure a internet, por exemplo. É o que eu faço. Não tem opções de conversa na vida real, que procure a internet, procure pessoas assim aos quais tu converge muito mais, compreende? Hoje em dia, o que eu tenho consolidado para mim aqui é o seguinte, que hoje em dia, no plano real, é muito difícil de se ter amizade. É muito mais fácil ter inimizade do que amizades hoje em dia, né? Alguns até falam assim, que antigamente era melhor, né, por conta porque não tinha internet, né, a gente só tinha interações com pessoas assim, que a gente convivia, né? Mas a gente não pode também execrar o advento da internet, jamais, né? Porque ela trouxe muitas informações boas e novas pra gente, compreende? Então, pessoal, não tenho dúvidas que eu acredito, na minha opinião, acredito que o Brasil é o país mais invejoso do planeta, né? A gente tem que se blindar com isso, mas além disso, né, temos que afastar dessas pessoas que em coisíssima nenhuma nos acrescentam, certo, pessoal? Né? Então era isso. Valeu, até a próxima.